O Segurança em Foco está voltando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, é transmitido também pelo portal Gazeta Web e nossas redes sociais, o aplicativo TV Mar. Voltamos agora com a presença do doutor, promotor de justiça, doutor Magno Moura. Bom dia, doutor Magno. Bom dia a todos os telespectadores, né? É uma grande satisfação estar aqui em Segurança em Foco, na condição de membro do Ministério Público e também como presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. E hoje é um grande valor para a sociedade a segurança pública, né? Doutor Magno, a gente já viu aqui a análise das câmaras, do uso obrigatório das câmaras de segurança no uniforme de policiais militares, sob o ponto de vista do doutor Lucas Albuquerque, advogado criminalista. E o senhor, que é um grande incentivador, foi o senhor que promoveu toda essa ação para o uso de câmaras corporais. Então, o senhor já foi ao estado de São Paulo, foi ao estado de Santa Catarina, e que progressos o senhor vê no uso das câmaras? Eu vejo um grande benefício para a sociedade. Sem sombra de dúvidas, é um caminho sem volta. A tecnologia veio para ficar e para ajudar e facilitar a vida dos órgãos públicos e das pessoas, beneficiar a sociedade como um todo. Tendo em vista que o policial que utiliza a câmara corporal, ele tem assim uma proteção maior para comprovar as suas ações dentro do protocolo oficial de operações da polícia, né? Porque o POP, que é o protocolo de operação policial, ele tem um caminho a seguir, e para que ele possa demonstrar que está de acordo, consonância com a doutrina policial militar. Agora, é também de fundamental importância para a proteção da sociedade, porque as pessoas que estão sendo abordadas poderão demonstrar através das filmagens se houve ou não excesso na conduta, um desvio de conduta por parte do policial militar ou policial civil, os integrantes da Força de Segurança. No estado de São Paulo, nós estivemos lá, foi uma experiência muito exitosa, né? São Paulo tem aplicado isso assim de forma como uma conquista da corporação, né? Uma defesa para os integrantes, que lá você observa tem 85 mil homens nas forças de segurança, só na Polícia Militar. E isso já está sendo implementado. Inicialmente, houve algumas resistências, em razão de que acha que aquilo iria só prejudicar o trabalho do policial, que iria vigiar o policial, ao contrário, que é da transparência para as ações da polícia estão sendo feitas de forma correta. Doutor Magno, a gente conversava sobre a modificação que isso vai trazer para as audiências de custódia. O senhor já vislumbra essa nova dinâmica com essas câmaras? Perfeitamente. Será muito mais célere e com muito mais efetividade, porque nas audiências de custódia, se hoje já impera o princípio da oralidade no processo penal, né, para que ele possa ter um impulso, uma velocidade muito maior, as câmeras, as gravações irá demonstrar que um grande benefício, tendo em vista que ali as imagens falarão por si de toda a operação policial e de toda a conduta por parte da Força de Segurança, bem como também do próprio abordado, do próprio custodiado. Há um progresso também, há uma possibilidade de você melhorar a condução da defesa? Com toda certeza. Desde o princípio, quando falado aqui da audiência de custódia, até porque o fundamento da audiência de custódia é tão somente verificar se aquela prisão ela foi legal, se houve algum tipo de excesso, se houve tortura. Então, esse é o fundamento daquela audiência. Com as imagens, ficará tudo muito claro se houve, se não houve, e a partir daí, então, aquilo dali será levado, se o processo seguir, será levado, inclusive, para a instrução de mérito. Doutor Magno, a gente falou há pouco sobre corregedoria. Nós temos a corregedoria, não só da Polícia Militar, como também da Polícia Civil, abarrotadas de processos. Essas câmeras também dariam uma nova dinâmica
na apuração dessas transgressões disciplinares? Perfeitamente. Hoje nós temos um grande problema na Polícia Militar que é uma preocupação no Ministério Público, que a Corregedoria da Polícia Militar está muito abarrotada de processos, muitas reclamações, e lá existe um protocolo da própria corporação, em razão da legislação peculiar da vida militar, que os oficiais da polícia que devem apurar essas infrações por parte dos praças. E o que acontece? Hoje tem mais de 800 procedimentos represados e muitas vezes estão prestes a estarem prescritas punições, tendo em vista que não tem, assim, elementos, pessoas suficientes, recursos humanos suficientes para poder, enfim, esses processos serem distribuídos e ter uma solução rápida, né? Porque é um princípio constitucional, o princípio também da razoabilidade da duração do processo, seja administrativo, seja judicial. Há uma resposta para o cidadão. E isso, com as imagens de plano, já se verificaria se existiria razoabilidade para se poder abrir um procedimento ou não sobre aquele fato reclamado. Então, somente traria benefício ao princípio da celeridade, ao princípio da transparência, ao princípio da eficiência por parte do Estado em demonstrar à sociedade, às pessoas que procuram a corporação para algum tipo de reclamação, né, no exercício da sua cidadania, demonstrar, olha, aqui há uma razoabilidade da gente abrir um procedimento e continuar para verificar se ele está de acordo ou não com o protocolo de operações policiais. Se houve um excesso ou uma omissão, né, por parte do Estado ali. Porque a polícia, quando está presente, quando está atuando, a polícia é o Estado, né? E um erro por parte do Estado pode refletir em todos nós da sociedade, que concorremos para os cofres públicos, né, para os impostos, que muitas vezes pode refletir em uma má ação policial e indenização por parte da pessoa prejudicada. Nós temos muitas perguntas para o senhor. Na nossa conversa inicial, o doutor Magno vai responder isso. E o senhor tem uma pergunta? Saraiva, o Saraiva, ele me passou aqui uma pergunta e como eu realmente não fiz essa visita, não tive esse estudo mais aprofundado com você, mas aí eu passo a bola para você. Essas câmeras, elas ficam 24 horas? 24 horas, são gravações ininterruptas ou o policial liga, há algum tipo de ativação, né, até que para a pessoa possa preservar os momentos privados dela. Acontece assim, como é que funciona no estado de São Paulo? O policial chegar, iniciar o seu expediente, existe uma doca lá com tipo um smartphone, que ele está ali sendo carregado. Então ele bota aqui, né, no colete. No seu colete, na sua indumentária. As docas. Exatamente. Então ele sai a fazer, olha aí como está sendo visto, ele sai e esse equipamento, ele capta tanto o som como a imagem. E é nesse momento onde, nas operações, pode-se saber o que foi dito e como foi o que aconteceu, o que ocorreu. Durante todo o expediente dele, ao ele concluir, ele volta para o seu ponto base e ele retorna para colocar na doca o aparelho, que volta a carregar e em nuvens sobe todas as imagens, som tudo, todos os arquivos sobem para ficar armazenado em nuvens. Quem é que pode ter acesso a isso? Obviamente, isso é criptografado, altamente protegido, né? Há um sigilo sobre isso. O Ministério Público pode ter acesso? Pode. A Justiça pode também requisitar as imagens? Pode. Não é qualquer um que chega lá e diz assim, eu quero essas imagens. Não pode ser assim. Ela tem um iter a percorrer, as autoridades que podem requisitar, como uma autoridade policial, um delegado de polícia pode requisitar as imagens? Pode. Então, há uma proteção sobre essas imagens. Fora isso, é importante registrar que a própria Polícia Militar pode aperfeiçoar os seus ensinamentos da doutrina policial com os seus comandados. Por exemplo, o tenente pode revisar o que o sargento fez durante o seu expediente, o cabo, o soldado, o capitão sobre o tenente, o major sobre
sobre o capitão e assim sucessivamente. Porque ao observar que não houve, há um equívoco naquela operação, ele pode fazer a sua intervenção e demonstrar como deve ser feito, recomendar como deve fazer ou não fazer, para a proteção do policial e a proteção de quem está sendo abordado. Doutor Magno, essa análise das imagens ela acontece como se fosse uma engenharia reversa. Ao fato, a Câmara, o policial voltou lá com a sua câmera, está registrado tudo que aconteceu no seu plantão, e se há alguma reclamação, algum incidente ou algum evento que mereça investigação, se vai buscar... Poderá ser requisitado, ser solicitado, exatamente. Está em nuvens, fica armazenado em nuvens. Eu pergunto, haveria a possibilidade de o uso de uma inteligência artificial para identificar esses eventos e não depender da supervisão humana? Geralmente isso só vai... Primeiramente, quem tem acesso a essas imagens é a própria Polícia Militar, como eu disse nessa linha hierárquica, de revisão do ato do inferior, vamos dizer assim, administrativamente, né, da hierarquia militar. Então, ele vai revisar o ato da atuação policial e poderá fazer as intervenções necessárias para aperfeiçoamento da técnica policial. Então, isso protege e ajuda a própria corporação a um princípio de cada vez mais aperfeiçoar a sua ação. E ocorrendo uma requisição por parte da Justiça, por exemplo, alguém se acha prejudicado, vai a uma corregedoria da Polícia Militar lá no estado de São Paulo, onde visitamos, ou vai procurar o Ministério Público, essas imagens daquele dia que estão lá registradas, naquela ocorrência, poderão vir, serão liberadas para essas autoridades poderem verificar se houve um excesso ou não por parte da polícia. Doutor Mário, eu tenho mais um questionamento, me perdoe. Fique à vontade. Está tomando você agora é entrevistador a sua também. vaga aqui. Mas é uma preocupação que eu acho que talvez seja interessante. Há uma preocupação dos policiais em utilizar esse maquinário, né, essa câmera. Né? Talvez não, o senhor foi lá, verificou, não sei se foi verificado isso por meio do estudo, mas foi detectado algum tipo de despreparo acerca do conhecimento do ITER, do protocolo a ser elaborado para as abordagens, o que faz aquele policial ter receio de utilizar essas... Aí o que ele falou, o POP. O POP. O POP é um procedimento de operação policial, né? Em que o policial, ele deve, obviamente, uma forma de cartilha, de guia, né? Como agir em certas situações, né? Dentro, obviamente, da doutrina policial. E aí, o que ocorre? E certamente lastreado em respeito à Constituição e às leis. O policial que, por acaso, ele tenha se excedido, porque muitas vezes, em uma operação policial, reconhecemos que fica difícil para o policial decidir ali entre situações que são muito rapidamente acontecendo. E eu observei lá que em um primeiro momento, numa imagem que se passou como disse, nessa engenharia reversa, que se passou da imagem da ocorrência policial, a primeira impressão que ficava era que o policial teria atirado em uma pessoa que estava, ou garupa de uma moto, e atirado contra o mesmo. Né? Não foi letal, mas quando você observa por outro ângulo que estava o outro policial e as imagens, porque várias pessoas, todos que estão na viatura, eles utilizam a câmera em vários ângulos, demonstrou que quem puxou a arma primeiro e não parou obedecendo a voz policial para a devida revista, foi o garupa da moto, e que atirou no policial e atingiu o braço dele. Né? Então, isso demonstrou que viu o momento que ele puxou a arma, e isso ficou registrado. Observa-se que aí, em defesa da sociedade, do próprio policial, né, alguém teve que atirar, que também atingiu ele lá, mas não foi letal. Uma outra situação foi uma pessoa assim, doente mental, né? Aparentemente, ninguém sabia que ele era doente mental, mas ele estava com uma faca na mão, ameaçando as pessoas e indo
né, partindo para cima das pessoas. E a polícia chegou, tudo isso foi gravado, dando voz para ele parar, e ele partiu para cima dos policiais, que naquele momento utilizou arma não letal, né? As chamadas famosas choque, né? O choque. Arma de choque. Taser. No taser. E nesse momento pôde, com maior eficiência, conter aquela situação e levá-lo até e tomar os procedimentos de praxe. Se não tivesse essa taser, ou se não tivesse a câmera, e de repente alguém poderia levantar a voz e dizer assim, a polícia investiu contra um doente mental, né? Causou a ele um mal sério. Ou a polícia atirou em alguém que mora na periferia, né? O caso do garupa da moto. E tudo isso agiu de para forma proteger. Desproporcional. Agiu de forma desproporcional. Isso isso já dentro da Corporação Policial Militar, que é a maior do país, 85 mil homens, já está cada vez mais, eu diria assim, catequizados nesse sentido, convencidos de que a Câmara Corporal ela é um benefício para eles mesmos. É uma proteção para o bom policial. Para o bom policial. Né? Para ele demonstrar que agiu dentro da lei, dentro dos procedimentos. Doutor Magno, é evidente a redução da letalidade policial, mas já existe algum efeito colateral em outros índices? Menos abordagens? Já existe, por exemplo, uma maior incidência de crimes contra o patrimônio? O senhor já verificou isso? Perdão, uma incidência por exemplo, a Câmara existe para supervisionar o policial em toda a sua atividade. Sim. Eu diria para proteger. Proteger também. Mas isso poderia provocar vamos dizer, uma operação padrão dos policiais. Olha, eu não vou mais ter a iniciativa de abordar, eu só vou quando demandar. Porque o policial... Inibiria o policial de agir? Sim. Eu acredito que não, porque, ao contrário, se ele sabe que deve atuar e fazer, ele vai fazer dentro do que ele sabe que deve ser feito. Mas né? deixa eu complementar, porque eu já patrulhei muito. O policial que vai buscar a ocorrência, a ocorrência não chega para ele, o policial tem o olho clínico para verificar isso. E o senhor acredita que isso possa diminuir essa iniciativa? Inibir essa iniciativa, acredito que não. Na minha opinião pessoal, eu acredito que a Câmara só vai reforçar aquele olho clínico que você falou do policial, que percebeu que ali há alguma coisa de errado e que ele precisa investigar. Né? No âmbito da Polícia Civil, uma polícia investigativa, ela vai tomar, no momento de fazer as operações necessárias. Quando você levanta os fatos, muitas vezes, né, eu acredito que essa equipe não precisa necessariamente estar com as câmeras, mas quando você vai fazer uma atuação pontual, é necessário você gravar toda a operação. Isso o STJ já decidiu, como os senhores sabem, que para entrar na casa do cidadão, olha aí, uma operação, né, ele precisa ter autorização do cidadão e ele precisa gravar tudo o que vai acontecer lá dentro. Porque anteriormente só se falava assim, não, basta a autorização e eu estou livre para fazer o que eu quiser lá dentro. Não, você precisa gravar tudo o que você vai fazer lá dentro. Então, isso daí, o sistema de justiça já compreendeu que é extremamente necessário para a proteção do policial e para a proteção do cidadão. Isso evitaria se chegou ao entendimento, que evitaria muitas nulidades de atuação policial. E narrativas que não correspondem à verdade. E narrativas que não correspondem à verdade. A gente conversava... Só um ensejo. Essa pontuação que você colocou, Saraiva, ela se dá mais quanto à questão do flagrante impróprio, né? São aqueles flagrantes onde a polícia recebe a informação do crime e já sai em perseguição para tentar fazer a captura. E aí ele é abordado, ele é preso logo após o crime. Então seria mais ou menos aí. E se o policial ele está filmando, ele está comprovando a perseguição, a forma como é que foi feita, como é que se chegou no indivíduo, se ele realmente estava ali com apetrechos, objetos do crime, demonstrando que ele foi a pessoa que cometeu o delito, e aí comprovando realmente que se trata de um flagrante impróprio. Então, evitando nulidade justamente no STJ. Mas a gente conversava sobre outro aspecto. A inteligência entra numa casa, a inteligência de qualquer polícia entra na casa, faz tudo levantamento, faz apreensão
e essa pessoa da inteligência, ela não aparece lá no flagrante. As câmaras vão evitar isso? Eu diria assim que o levantamento do fato na polícia investigativa, isso aí livremente, obviamente dentro de certos protocolos, ela faz uma atuação que, creio eu, que não precisa necessariamente ela gravar, né? O que se precisa gravar é exatamente no momento da atuação, no momento em que ele vai realmente prender em flagrante delito, no momento da abordagem, no momento do ingresso no domicílio, no momento da prisão. O ingresso no domicílio? O ingresso no domicílio. O ingresso no domicílio, dentro daquelas hipóteses constitucionais, deve ser gravado, né, sem sombra de dúvida, né, onde você nem sequer precisa dessa autorização. Materiais apreendidos. Existe um detalhe muito forte hoje, inclusive abordado pelo STJ, quanto à questão da invasão do domicílio, né, de que não basta a mera informação de denúncia apócrifa, denúncia anônima. O policial militar que recebeu a denúncia anônima, ele não pode com aquilo aquilo dali já não autoriza ele a entrar na residência. Na verdade, ele precisa receber aquela denúncia e fazer investigação preliminar antes de entrar. Ele precisa ter dados concretos que, quando chegar lá, existam fundadas razões de que façam e autorizem ele a fazer o flagrante. É isso que a gente falou, né? A permissão para a entrada, toda a dinâmica de apreensão, de prisão, algema, e tudo isso vai estar documentado. Perfeitamente. Eu vejo de fundamental importância a implementação das câmaras corporais. Apesar de algumas resistências, seja de ordem administrativa, na corporação, seja em razão de recursos para a aquisição dos equipamentos, mas creio eu que, assim, pelo que eu sinto no estado de Alagoas, cada vez mais estamos caminhando para a implementação disto, para acontecer este momento, né? Porque vejo eu como algo assim que veio para ficar. É uma tecnologia que deve ser feito uso para beneficiar a sociedade e aprimorar a atuação policial militar, a atuação da Polícia Civil, enfim, das forças de segurança. A propósito, doutor Magno... Isso, inclusive, louva o princípio dos direitos humanos, né? Porque tanto você vai lidar com as pessoas, com o cidadão, com a sociedade e demonstrar que isso está sendo feito de uma forma correta, né? Tanto quanto protege o agente administrativo, o agente do Estado que está atuando em uma missão policial. Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei, o 65721, de autoria do deputado Francisco Tenório, delegado, que pretende, objetiva, normatizar todos esses procedimentos do uso das câmaras. Perfeito. O Ministério Público tem acompanhado? Particularmente tenho acompanhado, né, como presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. A Comissão de Segurança Pública tem todo o interesse que isso cada vez mais avance dentro dos órgãos do Estado. Nós provocamos a Polícia Militar, que já se prontificou em fazer estudos prévios, está ocorrendo isto, né? 2 coronéis foram designados, o coronel Wilson, o coronel Bernardo, que participaram conosco nesta visita técnica lá no estado de São Paulo e estão, assim, foram buscar esse know-how necessário e estão desenvolvendo todo um estudo sobre isso para implementação no âmbito da Polícia Militar do estado de Alagoas. Né? Nós temos também as séries, teve o representante das séries e membro do Conselho de Segurança, onde também sou membro do Conselho de Segurança, mas ele na condição de relator, o doutor Gustavo Maia, esteve lá também conosco. Somos amigos curi nesse aspecto do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos para a implementação dessas câmaras, defendendo a ideia dentro do Conselho de Segurança, porque uma vez que na política de segurança do Estado isso seja decidido, há de ser implementado nas forças de segurança. Pode ocorrer em um plano piloto inicial, sim, para ver como é que se comporta, para ver como é que essa nova política ela vai se desdobrar no âmbito da administração policial militar, da segurança pública. E com isso depois, como o Estado de São Paulo está ampliando cada vez mais a utilização dessas câmaras. Chegaram 2 perguntas aí na produção. Uma eu vou passar para o senhor. Os policiais estariam produzindo provas contra eles?
Na medida em que ele atua, como dito aqui pelo promotor Magno, que se ele atuar em conformidade com o protocolo, né, da atuação dele, ele não está produzindo prova contra, está produzindo prova a favor da atuação dele. Não há nenhuma discussão legal sobre isso. Não haveria essa invocação por parte do policial de que ele estaria produzindo prova contra si. Ao contrário, ele deve agir com o princípio da transparência, que é um dever funcional dele, que está no artigo 37 da Constituição Federal. O princípio da eficiência, que ele está realmente utilizando o máximo possível dos recursos que ele tem disponível para a melhor técnica empregada, para um melhor resultado da sociedade, na atuação dele como agente público. E ele também está agindo dentro do princípio da legalidade, obedecendo protocolos de atuação. Então, isso só vem a louvar e a proteger ele mesmo e demonstrar que ele está agindo dentro da lei. Então, ele não pode jamais dizer que não vai entregar a imagem, porque essa imagem não pertence a ele. Essa imagem pertence ao Estado, pertence à corporação policial, para que, em eventuais necessidades de aperfeiçoamento da sua própria conduta, possa ser feita a intervenção por parte de seus superiores. E, além do mais, para também demonstrar uma eventual dúvida da sua atuação, como é que tudo isso aconteceu, né, por parte das autoridades que podem e fazem esta revisão, seja de forma administrativa, seja de forma judicial. Né? Não há de se questionar de quando um juiz requisita essas imagens, não há de se questionar quando o Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade policial, ele quer realmente verificar se aquilo houve um abuso por parte do policial. Então, essas imagens pertencem à corporação, pertencem ao Estado, são recursos empregados pelo Estado. Perfeito. O senhor esteve em São Paulo e visitou toda essa estrutura que está funcionando lá. O Estado de Alagoas, ele tem um ambiente de tecnologia para recepcionar esse novo sistema de câmeras? Acontece que, através de um processo licitatório, as empresas que se habilitam, que têm esse know-how, essa tecnologia, toda ela é fornecida por esta empresa. Então, desde os equipamentos, as docas, até mesmo o armazenamento em nuvens e com acesso exatamente aos protagonistas, atores que precisam ter acesso ao sistema. Então, esse sistema será feito, ele é administrado pelo Estado, pela Força de Segurança, mas é uma empresa privada que oferece os recursos e que ficam com essas imagens, mas que não pertence a ela, mas obviamente à corporação. Então, todo o parque tecnológico sobre o assunto é da empresa privada que receberá recursos em razão da licitação que venha a vencer. Então, o Estado necessariamente ele não precisa ter adquirir esses equipamentos. Certamente, como hoje é feito no Estado, que a locação de carros, né, ele também deve, assim, é a minha opinião, muito mais, eu diria, muito mais econômico e mais eficiente por parte do Estado, ele alugar esses equipamentos, porque cada vez mais a tecnologia avança e dentro do contrato que for firmado, essa tecnologia vai ficar atualizada e essas imagens preservadas. Nós falávamos aqui também do poder de polícia. O senhor acredita que essa experiência exitosa com o poder da polícia, isso se estenderá também para os outros fiscais, os fiscais públicos que exercitam o poder de polícia diariamente? Como eu disse, a política de implementação dessas câmeras certamente é por parte da Secretaria de Segurança Pública, né, por parte do Governo do Estado, que vai definir, quando assim decidir implementá-las, qual seria o plano piloto para verificar como é que se comportam isso dentro, essa novidade dentro do serviço público, vamos assim dizer. E nesse ponto, a ampliação cada vez mais ela poderá ocorrer paulatinamente, na medida, obviamente, dos recursos que são disponíveis e vão verificar que vai ser um grande avanço, uma grande conquista
de forma a não mais voltar atrás com isso, né? Porque hoje em dia a gente não pode estar mais com a polícia ainda na época do século XIX, na época analógica, que, né, todos nós, o sistema de justiça já migrou para o sistema, tudo informatizado, não há mais papel, né, em termos assim, tudo está dentro do sistema. Da mesma forma, as atuações policiais, os protocolos, as imagens, todas deverão também estar dentro desse aspecto. Se nós nos enxergarmos, nós policiais, promotores, advogados, nos entendermos, né, enxergarmos como prestadores de serviço, fica fácil, né, entender o porquê das câmaras, dessas atitudes. A nossa produção está informando que temos pouco mais de 3 ou 4 minutos para encerrar o programa, e eu vou aproveitar esse espaço para as considerações finais dos senhores. E eu começo com o senhor, doutor Lucas. Saraiva, doutor Magno, repito aqui, replico que é uma grande satisfação estar aqui no seu programa, ele ladeado desse grande promotor de justiça, que representa muito bem esse órgão ministerial, né, e dizer, como você bem disse aqui, né, a gente tem que se adequar aos novos tempos e cada profissão, respeitando ao outro, tentar corroborar ao máximo para o bem da sociedade. Eu também quero agradecer ao Saraiva, ao nobre advogado, aqui por esse momento tão rico, muito importante para o Estado de Alagoas, para as Forças de Segurança, né? Sou um entusiasta da ideia. Também quero agradecer à Secretaria da Mulher e dos Direitos Humanos, que possibilitou que todos nós pudéssemos estar juntos numa equipe para fazer essa visita técnica no Estado de São Paulo e que trouxe esse know-how aqui para o Estado de Alagoas. E estamos aí, lutando para que essas coisas aconteçam, que só venha assim a proteger a cidadania, venha a proteger as pessoas e, quando eu digo isto, proteger também o próprio policial que realiza o seu trabalho. Porque é muito difícil para o policial que espera uma promoção e às vezes ele não consegue a promoção porque está respondendo a um procedimento que inclusive ele considera injusto, aquilo ainda está em aberto e não ter uma solução mais rápida possível quando ele sente que atuou dentro dos procedimentos policial. Então eu quero agradecer esta oportunidade de esclarecimentos e estou sempre à disposição para o debate, para o assunto, e muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Magno, e o Estado também agradece por o senhor conduzir esse processo, né, do uso das câmaras, que amplia muito a observação do trabalho policial, clareia as atividades com baixa tecnologia. Muito obrigado, doutor Lucas Albuquerque. Foi muito bom ouvir o ponto de vista do advogado, do Ministério Público, e a sociedade ganha com essa discussão. Perfeitamente. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo, em horário alternativo, no canal 525 da NET e Claro, e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.